Dizem que as guerras começam com tiros, porrada e bomba. Mas a história mostra outra coisa. Guerras começam com ideias, com discursos, com disputas de narrativas. E cada corrente histórica usa uma lente diferente para olhar os fatos históricos. Os positivistas vão falar de fatos e decisões políticas. Os marxistas vão falar de economia e luta de classes. A escola dos análises vai olhar para estruturas de longa duração. E os pós-estruturalistas vão perguntar quem está controlando o discurso. Mas afinal, quem está certo? E mais importante, será que já estamos vivendo o início de uma terceira guerra mundial? Para entender as guerras, vamos analisar as causas da Primeira e Segunda Guerra Mundial. E talvez as possíveis causas de uma terceira. Então roda a vinheta. Welcome to the Bactiniana Church. Gonna learn history with a fiery touch. First stop is Egypt, land of the great pharaohs. Killing a cat there meant your life was over, you know. Then we hit Babylon, built a monumental stone. They wrote dirty jokes on clay tablets all alone. Ancient Greece brought us deep philosophy and naked athletes for democracy. Rome built an empire with roads and might. Used pee as mouthwash to keep their teeth bright. 2 world wars changed the whole damn scene. Inflatable tanks, the wildest military dream. Then Apollo 10, shot for the stars. Found a rogue poop, floating near Mars. E se eu te disser que a Terceira Guerra Mundial já começou? E se eu te disser que o bicho tá pegando, mas vai ser completamente diferente do que todo mundo imagina? Não sei se vocês perceberam. A gente, tá. Eu não tô vivendo nenhuma guerra, cara. Eu acho um pouco arrogante quando a gente fala assim, a gente tá se encaminhando pra Terceira Guerra Mundial. A gente, você especificamente, sabe qual vai ser a nossa participação na Terceira Guerra Mundial? Isso aqui. Ih, olha lá, um foguete. Essa notícia, tô puto também porque eu fiz o transplante capilar no começo do ano, aí o Trump invadindo Venezuela, aí começou a brigar Israel, brigando ali com os Emirados Árabes, ele se enfiou no meio, agora atacando o Irã, e aí vai acabar o mundo, na minha vez, Terceira Guerra Mundial, fim do mundo, agora que eu fiz o transplante, segura 1 ano e meio, Laranjão, não vai acabar agora não, senão vou sair assim nos livros de história. Qual foi a geração que acabou com o mundo? Aí tá nós na geração. Eu correndo careca com medo do caralho. Filha da puta, não é possível que nós vamos deixar o mundo acabar por conta de um maluco que é laranja. Como é que nós... Mano, ele é laranja, como é que a gente deixa o cara laranja? É um bonecão de Olinda de 2 metros, laranja com uma peruca loira que fala We will make America great. Sei porque ele tá nos Estados Unidos. Se fosse no Brasil, fala, ô, Boquinha, chupa saco. Se eu ferrei com tudo, como me transformei num bilionário? Bilionário? Você tem no máximo uns 700 milhões. E a maioria está encoberta ou emprestada. Por isso que você não prestou suas contas, Trump. Você é pobre. Repita isso. Eu te desafio. Você é um pobre. Para os positivistas, a história deve ser objetiva, baseada em fatos, documentos, decisões verificáveis. Nada de especulação, nada de interpretação subjetiva. Então, o que causou as grandes guerras? Segundo essa corrente, a Primeira Guerra Mundial começa com um fato concreto: o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, em 1914. A partir daí, uma sequência de decisões políticas, declarações de guerra, ativação de alianças militares, mobilização de exércitos. Já a Segunda Guerra Mundial tem como marco central a ação de líderes políticos, a ascensão de Hitler, a quebra do Tratado de Versalhes e a invasão da Polônia em 1939. Fatos claros, decisões identificáveis. Para os positivistas, guerras não são mistérios, são cadeias de acontecimentos que podem ser comprovados. Para os materialistas, a história não é feita apenas de fatos isolados. Ela é movida por estruturas, principalmente econômicas. A Primeira Guerra Mundial não começa com um assassinato. O assassinato
é só o gatilho. Para os marxistas, a verdadeira causa está no imperialismo, na disputa entre potências capitalistas por mercados, matérias-primas e territórios. Inglaterra, França, Alemanha, todas competindo pela expansão econômica. A guerra, nesse sentido, é uma consequência inevitável do próprio sistema capitalista. Já a Segunda Guerra Mundial é vista como um desdobramento das crises do capitalismo. A crise de 1929, o desemprego em massa, o colapso econômico, criando o terreno perfeito para o surgimento do fascismo. Hitler não é a causa, ele é o produto dessas condições históricas. Percebe a diferença? Enquanto os positivistas olham para eventos visíveis, os materialistas olham para estruturas invisíveis. Mas então, a guerra começa com decisões, ou com o próprio sistema que produz essas decisões. Para a escola dos análises, a história não acontece de repente. Ela se move lentamente, em camadas profundas, quase invisíveis. Mais importante do que o evento são as estruturas de longa duração. A Primeira Guerra Mundial não começa em 1914. Ela é o resultado de décadas, talvez séculos, de transformações. O crescimento do nacionalismo, a cultura militar, as rivalidades históricas entre nações. Tudo isso vai se acumulando, até que o conflito se torna quase inevitável. A Segunda Guerra Mundial, para os análises, a guerra é parte de um processo histórico muito maior. Um processo que atravessa gerações. Também não é um evento isolado. Ela nasce das condições deixadas pela primeira. O ressentimento, a instabilidade social, as fragilidades políticas da Europa. Se os positivistas olham o evento e os materialistas olham a economia, os análises olham o tempo, mas e se nem o tempo, nem a economia explicarem tudo? E se a própria ideia de verdade histórica estiver em disputa? Para os pós-estruturalistas, a história não é neutra. Ela é um campo de disputa. Disputa de sentidos, de narrativas, de versões da verdade. Porque não basta perguntar o que aconteceu, é preciso perguntar quem está contando a história. A Primeira Guerra Mundial não é apenas um conjunto de fatos. Ela é também uma construção discursiva, discursos nacionalistas, propagandas, ideias de inimigo e de herói. Tudo isso ajudou a tornar a guerra aceitável, até necessária. Na Segunda Guerra Mundial, o papel do discurso se torna ainda mais evidente. A construção do inimigo, a manipulação da linguagem, a repetição de narrativas. Tudo isso molda a realidade. Não apenas descreve a guerra, mas ajuda a produzi-la. Percebe o que está em jogo. Não é só porque as guerras acontecem, mas como elas são construídas antes mesmo de começarem. E hoje, quais discursos estão sendo repetidos? Quem são os inimigos sendo construídos? Quais narrativas estão preparando o terreno? Será que a Terceira Guerra Mundial já começou no discurso? Um dos comentários que eu mais escuto todas as vezes que tem algum conflito internacional é que nós estamos caminhando para a Terceira Guerra Mundial, que começou a Terceira Guerra Mundial. E eu já falei isso inúmeras vezes, que não é assim, não é qualquer coisa que leva à Terceira Guerra Mundial. E eu quero estabelecer aqui 4 critérios absolutamente necessários para a gente falar em guerra mundial. O primeiro deles é, não tem guerra mundial se nós não tivermos um confronto direto entre as grandes potências do sistema internacional. Quais são as grandes potências? É Estados Unidos, é Rússia, é China, é Índia, é a União Europeia.
E o confronto entre essas potências precisa ser direto. A invasão da Rússia à Ucrânia, a Europa e os Estados Unidos ajudam a Ucrânia indiretamente. Não tem soldados americanos ali lutando contra os russos. Nesse caso, não existe um confronto direto entre grandes potências. Na guerra no Irã, no Oriente Médio, também não tem um conflito direto entre as grandes potências. Não tem soldados russos ou chineses lutando contra os Estados Unidos para defender o Irã. Sem confronto direto entre grandes potências, e não são só duas, nós temos que ter mais, não é mundial. Segundo critério, as operações militares elas precisam ter um escopo global. Não pode ser uma guerra concentrada só no Golfo Pérsico. Ela tem que envolver pelo menos 2 ou 3 continentes no mínimo. Ah não, mas já tem a guerra na Rússia. Não, aquela é uma guerra regional. Nós precisamos ter confrontos entre grandes potências em escopo de operação militar global. 2 ou mais continentes, pelo menos. Terceiro ponto, nenhuma guerra mundial vai ser uma guerra limitada. A guerra no Oriente Médio é uma guerra limitada. Por quê? Os americanos que vivem no seu território estão vivendo a sua vida normalmente. A guerra é limitada. Guerra total é guerra mundial. E guerra total envolve toda a sociedade. O país inteiro para o esforço da guerra. A Segunda Guerra Mundial era uma guerra total. E guerras totais são completas. Não é um pedaço da sociedade, não é uma parcela. E por fim, depois de um conflito desse tamanho, né, quarto elemento, você tem que ter uma transformação na ordem internacional. Se a guerra no Oriente Médio acabar hoje, o que muda na ordem internacional? Nada. A guerra precisa causar uma transformação no sistema internacional. Análise que você faz, você pode falar que uma terceira guerra mundial já está acontecendo. A gente teve eleições, por exemplo, na Moldávia, em que a Rússia acusou os Estados Unidos de estarem praticando uma guerra híbrida e os Estados Unidos acusou a Rússia de estar praticando uma guerra híbrida. As eleições da Geórgia, que o partido mais pró-Rússia foi eleito. Os Estados Unidos anunciaram que a Rússia que monopolizou e que convenceu ali, por meio de propaganda, enfim, as pessoas a votarem no partido mais pró-Rússia, e a Rússia fala que houve intervenção dos Estados Unidos. Então, já existe nessa guerra cibernética. Então sim, por isso que eu falo, o mundo já tá na terceira guerra mundial, do ponto de vista bélico, todos os países ou as principais potências se confrontando, não. Mas do ponto de vista de sanções, bloqueios econômicos, propaganda, sim. A Microsoft, ela divulgou que nas eleições dos Estados Unidos, essas eleições agora, existiam fazendas de bots russos que estavam manipulando o voto do eleitorado americano para votar no Trump e não na Kamala Harris. Olha só. Porque era mais interessante para os russos. Tem um amigo meu que ele tá doido para ter uma terceira guerra mundial. Ele quer que tenha uma terceira guerra mundial. Olha a cabeça dele. Falei, irmão, tá ligado que vai dar merda, né? Se tiver terceira guerra mundial, pô, vai ser guerra nuclear. Vai explodir o mundo todo. Ele falou, é isso que eu quero que exploda o mundo todo. Explode geral. Porque depois eu vou falar, eu o avisei. Tu vai falar, eu avisei pra quem, irmão? Tu também vai ter rodado. Aí ele falou, você que se engana. Eu estou preparado para a terceira guerra mundial. Mesmo que seja guerra nuclear. Falei, como assim? Ele, eu construí um abrigo nuclear. E preste atenção, porque agora o bagulho fica doido. Eu vou contar uma história real para vocês, que parece muito absurdo, mas é real. E aí esse meu amigo, ele é muito viciado em teoria da conspiração. Já viu aquela pessoa que vê tudo? E que todo mundo que vê muita teoria da conspiração vai juntando um assunto com o outro. Aí ele se convenceu que teria um ataque nuclear nas próximas 24 horas. E o alvo seria o Brasil. E ele foi tão estudioso que ele conseguiu convencer o sogro dele que aquilo era verdade. E falou, sogrão, vamos todos para o meu abrigo nuclear. Chama a família, vamos embora, tem que sobreviver. Ele convenceu o sogro dele. Só que eis a ironia da vida. A família da namorada morava no Leblon. O abrigo nuclear ficava em Saracuruna. Calma. Quando a família da namorada chegou na estação de trem de Saracuruna, o pai olhou e falou,
Chegamos tarde demais. Já jogaram a bomba nuclear aqui. Até pode ser, mas estamos todos esquecendo que qualquer pessoa que não queira declarar guerra é bicha. Eu quero a guerra. Eu fui o primeiro que quis entrar em guerra. Yo, check the mic, 1, 2. Ranky's positivism, just facts on the ledger. Said grand narratives were stable forever. But then Marx hit the scene with materialism. Showed how economics caused all of the schisms. Anna Liz broke the mold, brought the longue durée in. Everyday life's the history of brewing. Yeah!